E aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas de História e tô aqui hoje para falar com vocês sobre intentona comunista. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Bom, pessoal, a intentona comunista também pode ser chamada de Revolta Vermelha ou Levante Comunista. Foi uma série de revoltas que aconteceu no ano de 1935, durante a Era Vargas. Esses levantes foram liderados pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, e foram contra o governo Vargas. Esses levantes ocorreram em 3 capitais do Brasil: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Gente, a intentona comunista, ela foi influenciada diretamente pelas ideias da esquerda e teve apoio da Internacional Comunista, ligada à União Soviética, conhecida na época também como Comintern. A Comintern, ela dava apoio financeiro, apoio logístico para esses movimentos de esquerda que estavam eclodindo naquele momento. Bom, mas para a gente entender o que foi a intentona comunista e como ocorreu esse evento histórico, a gente precisa voltar lá em março de 1935, lá na criação da ANL, Aliança Nacional Libertadora, que teve como um de seus maiores nomes Luiz Carlos Prestes. Gente, o Luiz Carlos Prestes, ele conseguiu o apoio da União Soviética em 1934. Ele estava na União Soviética. O Luiz Carlos Prestes, depois de atuar no movimento tenentista e na coluna Prestes no Brasil, ele foi para a União Soviética, consegue apoio da União Soviética em 1934 e elabora um plano para voltar para o Brasil e derrubar Getúlio Vargas. E aí, nesse momento, ele vai receber apoio de agentes da Internacional Comunista e é lá na União Soviética que ele vai conhecer a alemã judia Olga Benário, que acaba se tornando a sua companheira nessa história. E aí, juntos, eles voltam para o Brasil. Bom, então vamos voltar agora na história da ANL. A ANL, ela foi criada, como eu disse, em março de 1935. A ANL, ela tinha como uma das suas principais propostas a reforma agrária. Ela também recebeu influência de movimentos de frentes populares que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Essas frentes populares que se formavam na Europa e que influenciou a ANL tinham também como objetivo impedir o avanço de regimes totalitários, ideias nazistas e fascistas. Outro ponto importante é que no Brasil, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, vai receber também apoio de integrantes do Partido Comunista Brasileiro, que havia sido fundado lá no contexto da República Velha, lá em 1922. Bom, apesar da ANL ter líderes comunistas, a ANL conseguiu reunir outros grupos insatisfeitos com o governo, né? Nós tivemos apoio, por exemplo, de parte da sociedade católica, mulheres vão apoiar a ANL, inclusive militares que eram influenciados pelas ideias da esquerda naquele contexto. Apesar de muito jovem, em julho de 1935, Getúlio Vargas colocou a ANL na ilegalidade. E mesmo na ilegalidade, os seus integrantes continuaram atuando, com dificuldades, mas eles continuaram ali realizando comícios, realizando reuniões, realizando encontros. E em agosto de 1935, o grupo então começa a se organizar para tentar derrubar o presidente gaúcho Getúlio Vargas no poder e instalar de forma provisória um governo popular liderado por Luiz Carlos Prestes. Bom, então a intentona comunista ela começa com uma série de levantes militares e esses levantes contavam com ações de operários, inclusive operários que deveriam coordenar greves no contexto da Era Vargas. O primeiro levante comunista, da intentona comunista, ele aconteceu na cidade de Natal, logo depois Recife e por fim Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Sem contar com a ampla adesão dos operários e apenas ocorrendo em 3 cidades, a revolta não deu certo. Foi violentamente reprimida por tropas do governo Vargas e os comunistas foram duramente perseguidos e combatidos durante esse período. Milhares de pessoas foram presas nesse contexto, senadores, deputados e até mesmo o prefeito do Distrito Federal, Pedro Batista. Entre os presos ligados à intentona comunista, nós temos o nome aí de Luiz Carlos Prestes, que ficou quase 9 anos na prisão, a companheira dele, a alemã judia Olga Benário, que foi denunciada pelo governo varguista
ao nazismo alemão. Ela foi deportada ainda grávida para a Alemanha nazista, teve a sua filha na prisão e depois foi levada a uma câmara de gás, a um campo de extermínio nazista. Outro nome também que esteve relacionado à intentona comunista e que acabou sendo preso foi do escritor alagoano Graciliano Ramos. Ele foi preso no ano de 1936. Importante lembrar aqui que o Graciliano Ramos, esse escritor alagoano que foi preso, ele foi preso sem provas. Ele passou por diversos presídios junto com outros integrantes da intentona comunista. Ele foi torturado, ele sofreu várias coisas quando ele esteve preso. Ele chegou a relatar essa experiência no cárcere em uma das suas obras mais conhecidas, Memórias do Cárcere. Bom, como vocês viram, a intentona comunista ela fracassou. Ela não teve a ampla adesão dos operários, ela aconteceu apenas em 3 cidades, os líderes foram presos. Porém, os eventos relacionados à intentona comunista foram utilizados como pretexto pelo governo Vargas para fechar o seu regime. Em 1935 ele já foi criando medidas mais duras, suspendeu a Constituição de 1934, logo ele vai fechar o Congresso e em 1937 ele vai articular um golpe que vai dar um início à terceira fase da era Vargas, que é a fase do Estado Novo, que é a fase ditatorial, que vai se estender de 37 até 1945. Então a gente costuma relacionar os eventos da intentona comunista com o golpe que aconteceu em 1937. Bom, pessoal, essas foram as principais características da intentona comunista ou revolta vermelha ou levante comunista de 1935. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí essa aula com seus amigos e, é claro, siga as nossas redes e acesse os links na descrição. Até a próxima!